E a gente começa essa edição falando que a Casan começou a pagar nessa segunda-feira os valores para as despesas mais urgentes das famílias atingidas pelo rompimento do reservatório na região continental da capital. Paulo Miller vai contar para a gente como é que ficaram definidos esses valores. Paulo, bom dia, bem-vindo. Oi, Lucas, obrigado, viu? Bom dia para você, bom dia para Marta, para quem está cedinho com a gente. O pessoal de casa entender bem essa situação, ainda não há um consenso entre todos os moradores que foram afetados lá na comunidade do Sapé. Então, houve uma na comunidade do Sapé, que fica lá no bairro Jardim Atlântico, região continental de Florianópolis, né? Só para localizar quem não é aqui da capital do estado. Então, não há esse consenso ainda. A Casan fez uma proposta para os moradores, alguns aceitaram, começaram já a receber ontem, segunda-feira, esse benefício, que é uma verba emergencial para poder custear o que foi perdido em partes de alimentação, de remédios e até mesmo de combustível desses moradores que foram afetados lá por esse desastre daquele reservatório lá que se rompeu no dia 6 de setembro. Então, a Casan fez uma proposta assim, de pagar R$ 1.320 para famílias de até 3 moradores, até 3 integrantes. Isso aí que é o salário mínimo nacional. E para famílias com mais de 3 pessoas, o pagamento seria do salário mínimo regional, aqui de Santa Catarina, R$ 1.521. Então, alguns moradores que aceitaram já começaram a receber esse benefício ontem. A Casan começou a fazer esse pagamento, mas há uma contraproposta dos outros moradores. Então, porque não houve esse consenso, não houve unanimidade com relação a esses valores. Só reforçando bem, tá, gente? Esses valores que eu estou falando são valores de uma verba emergencial, como se fosse um auxílio emergencial, para pagar essas despesas ali. Remédios que foram perdidos, combustível e também alimentos. Não faz parte da indenização das outras perdas, de imóveis, eletrodomésticos, da estrutura das casas. Os moradores fizeram uma contraproposta, encaminharam ontem para o diretor de expansão e operações da Casan, o Joel, e também para o presidente da Casan, uma contraproposta com outros valores. A gente vai dividir aí com vocês na tela, que os moradores que não concordaram ainda, né, uma parte deles, eles estão pedindo o seguinte, para famílias de até 2 integrantes, o pagamento dessa verba emergencial de um salário mínimo regional, de R$ 1.521 para famílias, então, de até 2 integrantes. Para famílias entre 3 e 4 integrantes, um salário mínimo e meio regional, que daria ali R$ 2.281,50. E já acima de 4 integrantes, o pagamento de 2 salários mínimos regional com base aqui em Santa Catarina, R$ 3.042, que daria o valor. Então, esse ofício ele foi encaminhado ontem para a Casan, a gente ainda não tem um retorno da Casan para ver se foi aceito ou não, né, essa contraproposta dos moradores. O fato é que aqueles moradores que aceitaram o valor que foi proposto pela Casan na semana passada, começaram a receber. Aí, então, a Casan vai analisar essa contraproposta feita pelos moradores que não concordaram com aquele valor inicial, né? Porque aí o prejuízo foi bastante grande para esses moradores atingidos da comunidade do Sapé lá no Jardim Atlântico, né? O reservatório fica no bairro Monte Cristo, bem na divisa do Jardim Atlântico, mas a água desceu toda para a comunidade do Sapé ali, 2 milhões de litros de água que estavam naquela célula que se rompeu do reservatório. Então, é isso, viu, gente? Não há um consenso ainda entre os moradores, mas já começou esse pagamento para aqueles moradores que, então, aceitaram a proposta feita pela Casan na semana passada. Por um outro lado, ontem também, a Casan, em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, montou uma comissão com vários integrantes para poder fazer a vistoria nos reservatórios da Casan que estão instalados na capital do estado. São em torno ali de 44 reservatórios que Florianópolis tem e que essas estruturas estão sendo vistoriadas para daí ver o que vai acontecer, né? Se elas estão todas em condições de uso ou se há algum tipo de problema, se há a necessidade de intervenção, de melhorias ou alguma reforma, alguma manutenção desses reservatórios. Naquele reservatório que se rompeu lá no bairro Monte Cristo, do lado tem um outro reservatório que foi construído na década de 60. A Casan disse que voltou a utilizar aquele equipamento, que não tem problemas, de acordo com a companhia, para poder fazer o armazenamento de água e também que a comunidade lá não fique sem água. Já o reservatório que se rompeu, a ideia da Casan é fazer um depósito lá para os moradores, que eles possam usar essa estrutura como um depósito. Com relação aos outros reservatórios, a vistoria ela vai ser feita 2 vezes por semana, até dar conta de atender toda essa demanda e vistoriar todas as estruturas. A gente conversou com o Coronel Araújo Gomes, que é secretário de Segurança aqui de Florianópolis, que integra essa comissão da Prefeitura da capital, que acompanha todo esse trabalho. Vamos ouvir.
Nós temos nessa comissão representantes de 10 secretarias da Prefeitura. Então nós temos o pessoal ligado à qualidade da água, infraestrutura, saneamento, e meio ambiente, pessoal de defesa civil, pessoal de assistência social, porque nós estamos vendo cada unidade de um ponto de vista integral, mais amplo, não só da estrutura física, como a capacidade de antecipar e detectar acidentes, de alertar a população e ter a população preparada para reagir em caso de acidente. A Casan também, que acompanha de perto esse trabalho, já que os reservatórios são da Casan, também conversou com a gente. Quem conversou com a gente foi o diretor de expansão e operação da companhia. Vamos ouvir. 44 reservatórios que tem em Florianópolis, né, que vai ser monitorado e vistoriado em conjunto com a Prefeitura, né, de Florianópolis. Né. Então, desses 44 reservatórios, vai até dia 9 de 11. Né, vai ser vistoriado na segunda pela manhã 3 e quinta pela manhã 3 ou 4, independendo da localidade deles. Né. Então, vai até dia 9 de 11 a vistoria em todos os 44. Então é isso aí, viu? Vistorias começando para tentar garantir segurança nesses reservatórios. A gente tem um reservatório, só para o pessoal também entender, que fica ali na região do maciço do Morro da Cruz, que é um reservatório gigante de água que foi construído lá na década de 1900, no começo da década de 1900, 1904, se não me falha a memória. É um reservatório bastante antigo. Então, essas estruturas que preocupam bastante também a comunidade. O reservatório lá do Monte Cristo, só para a gente relembrar, rompeu lá no dia 6 de setembro, ele foi inaugurado em março do ano passado, custou R$6,6 milhões, de acordo com a Casan, faz parte de um contrato com outros reservatórios, um contrato maior de quase R$14 milhões, né, junto com outros dois que foram construídos em São José. O reservatório do Monte Cristo tinha capacidade para 8 milhões de litros de água, no momento do rompimento estava com 4 milhões, 2 em cada lado do reservatório, um dos lados rompeu e aí despejou aquele mundaréu de água, né, 2 milhões de litros de água em cima da comunidade do Sapé. Marta e Lucas.